Olá, meus alunos do CPM2, Palmas, Tocantins. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, como eu já tinha comunicado a vocês no vídeo anterior, hoje nós vamos fazermos resolução de exercícios. Um exercício da aula anterior de titulação, que os alunos tiveram dúvida, e de propriedades coligativas, que é a aula dessa semana, tá bom? Bom, o exercício que vocês tiveram dúvida é exercício da UNB aí, ó, que fala assim: uma remessa de soda cáustica, 40 mol por litro, está sob suspeito de estar adulterada. Dispondo de uma amostra de 0,5 grama, foi preparada uma solução aquosa de 50 ml. Essa solução foi titulada, sendo consumido o quê? 20 ml de uma solução, 0,25 mol por litro de ácido sulfúrico, H2SO4. Determine a porcentagem de impureza existente. Ele quer de impureza, não quer de pureza, tá? Existente nessa soda cáustica. Admitindo que ocorre reação entre ácidos, que não ocorre reação entre ácidos e impurezas, beleza? Primeira coisa, lá como os passos que eu tinha dado para vocês, é montar a reação química. Tá aqui a reação química. Um ácido e uma base gera sal e água, não é isso? Beleza? O Babato tem dificuldade para montar essa reação. Vai lá, ó. Pega o cátion da base, Na+, e o ânion do ácido. Tira o hidrogênio, ó, é o SO4. SO4, 2 menos. Então, eu terei lá quem? Na2, SO4. Mais água. Sim? A quantidade de água, ó. 2 daqui vem para cá. O número de hidrogênios é o coeficiente da base. O número de OH é o coeficiente de ácido. Então, é de 1 para 2. Então, forma duas águas. A proporção é 1 mol do ácido para o quê? 2 mols da base. Então, ele te falou que a concentração do ácido é 0,25 e o volume é 20 ml, beleza? Então, 0,25 mols estão em quê? Em 1000 ml. Quando eu tiver 20 ml, eu terei Y, beleza? Então, meu Y vai dar quanto? 5 dividido por 1000, 0,005 mol de ácido sulfúrico. Se eu tenho 1 mol de ácido sulfúrico, pela proporção, eu tenho 2 mols da base. Então, fazendo essa continha aí, eu teria o quê? 0,01 mol por litro de NaOH, beleza? A massa molar, ele falou que é 40 gramas para cada mol. Então, em 40 gramas, eu tenho 1 mol. Em 0,01, eu teria o quê? Z. Então, eu teria essa quantidade de 0,4 gramas de NaOH em 0,01 litros, beleza? Desculpa, mols. A quantidade da amostra era quanto? 0,5 gramas. Correspondia o quê? A 100%, beleza? Quanto que eu tenho? 0,4. Então, eu vou ter A. Calculei isso aí, eu terei 80% de pureza. 80% de pureza. Então, eu terei quanto de pureza? 20%. Vou marcar essa alternativa. Beleza? Tem outra forma de resolver. Ó, pela proporção. Eu tenho 1 mol do ácido. Então, o número de mol do ácido. Sim. Para o quê? Para 2 mols da base, não é isso? Aqui é 2. 2 mols da base. Beleza? Então, eu posso dizer para você lá, ó, que 2 vezes, fazendo cruz credo aí, ó. Cruz credo. 2 vezes o número de mols do ácido é igual a quem? A 1 vez o número de mol da base. Aí eu vou substituir aqui, ó. 2 vezes o número de mol do ácido. O que é o número de mols do ácido? O número de mol do ácido é a concentração do ácido vezes concentração do ácido vezes o volume do ácido. Beleza? Olha lá, a concentração dele é 0,25.
o volume dividido por 1000 é 0,02 e o número de mol da base que você vai encontrar. Então, o número de mol da base vai dar quanto? 0,01 mol. Não é 40 gramas para cada mol? 40 gramas tem um mol. Em X gramas, eu terei 0,01 mol. Então, eu terei 0,4 gramas de NaOH. Então, 0,5 eu tenho 100. 0,4 eu terei o quê? Y. Eu terei 80% de quê? Por pureza, não é isso? Você calcula a pureza. Então, 20% será o quê? 20% será de impureza. Tá vendo? A mesma forma, só que aqui por raciocínio lógico e regra de 3. Tá bom? Razão e proporção. Só matemática. Beleza? Então fica aí titulação. Se tiver mais alguma dúvida, mande recadinho para o Maurício ou para mim. A partir das próximas semanas, pessoal, todos os nossos exercícios que a gente posta no Google Forms, nós vamos resolver aqui na outra aula, na outra semana. Então, nós vamos ter a aula teórica da semana, mais a resolução dos exercícios da semana anterior. Beleza? Porque vocês estão com muita dúvida. Tá bom? Nessa semana, eu estou gravando esse exercício de titulação, mais os de propriedades coligativas, para você não ter dificuldade na hora de resolver o exercício do Google Forms. Tá bom? Olha lá. Um exemplo. FUVEST São Paulo. Sobre mesma pressão, comparando-se as temperaturas de ebulição e de congelamento de uma solução, então, temperatura de ebulição é burioscopia. Temperatura de congelamento é o quê? Crioscopia, tá bom? De uma solução aquosa de açúcar com as correspondentes para a água, tem-se. Olha lá. O que você pode falar? Aumenta a concentração. Aumenta a concentração. Vai aumentar o que, pessoal? A temperatura de ebulição. Vai aumentar o que, pessoal? Vai aumentar a pressão osmótica, π. Vai diminuir a pressão máxima de vapor e vai diminuir a temperatura de congelar, a temperatura de congelamento. Beleza? Então, olha lá, tem valores maiores para a temperatura referente à solução. Falso, que vai aumentar é o quê? Vai aumentar a temperatura de ebulição do solvente. Então, menores valores para temperaturas referentes à solução. Também não, vai diminuir as duas. Maior temperatura de ebulição, verdadeiro. E menor temperatura de congelamento da solução, também verdadeiro. Aumenta a concentração, aumenta a temperatura de ebulição, aumenta a pressão máxima de vapor, aumenta a pressão osmótica, diminui a pressão máxima de vapor e diminui a temperatura de congelamento. Letra C de casa. Belezinha? Tranquilo? A adição de 150 gramas de sacarose a 1 litro de água pura fará com que sua pressão máxima de vapor diminua. Vamos lá? Olha lá. Aumenta a concentração. Vamos de novo. Mesma coisa. Aumenta a concentração do soluto. O que vai aumentar? Aumenta a temperatura de ebulição. Aumenta a pressão osmótica. Aumenta a pressão osmótica. Diminui o quê? Diminui a temperatura de congelamento. E diminui a pressão máxima de vapor. Beleza? Então, a pressão máxima de vapor diminui? Sim, a concentração aumentou. Já vou marcar a letra A. Vamos julgar as outras? Passe a conduzir corrente elétrica. Não posso dizer isso. Porque é sacarose. A sacarose é uma solução molecular. Então, se você botar 1 mol de sacarose, vai ter 1 mol de substância dissolvida. Sua pressão máxima de vapor aumenta? Não, ela é o quê? Diminui. A gente já viu isso, ó. Aumenta a concentração, diminui a pressão máxima de vapor. Seu ponto de ebulição diminui? Falso. Por que falso? Se aumenta a concentração, aumenta a temperatura de ebulição. Seu ponto de congelamento aumenta? Não. Faz o quê?
Diminui. Aumenta a concentração, diminui a temperatura de congelamento. Falso. Com a letra A de amor. Podemos, próximo? Vamos lá, ó. Esse envolve cálculos. Qual das soluções e solventes apresentados a seguir apresenta maior temperatura de ebulição? Opa, quanto maior a concentração, maior o quê? Maior temperatura de ebulição. Ficou errado aqui, ó. Concentração, né? Corrige aí. A digitação errada. Concentração. Beleza? Então, quanto maior a concentração dos íons, maior a temperatura de ebulição. Como que eu vou saber isso, Lobato? Vou colocar aí, ó, todos eles em água. Então, a água pura eu nem vou colocar, porque ela não vai dissociar. Então, essa já não pode ser. Agora, quando eu colocar a glicose em água, como ela é de natureza molecular, ou seja, covalente, não forma íons, eu terei de 1 para 1. Se aqui é 0,2, aqui será 0,2. Beleza? Agora, olha só. A sacarose, falamos lá na questão anterior, também de natureza molecular. É de 1 para 1. Se aqui é 0,2, lá vai ser quanto? 0,2 também. Quando eu colocar em água, todos eles são em água. É em solução, né? Beleza? Agora, ó, esse aqui é natureza iônica. Natureza iônica. Colocar um mol desse, eu vou ter um mol desse e um mol desse, não é isso? Tranquilo? Então, na verdade, será o quê? 0,4 mols por litro de íons, né? De íons. Sim? Beleza? Tranquilo? Ó a letra E. Você vai ter o quê? Você vai ter MgCl2, natureza iônica também, ó, a metal com metal. Vai lá no primeiro ano. Por isso que a gente fala no primeiro ano para vocês. Pessoal, é de máxima importância o seu estudo de química geral, porque chega aqui a gente vai precisar aplicar o que você aprendeu lá no primeiro ano. Coloquei em água. Se é iônico, vai gerar íons. O Mg, deixa eu corrigir só aqui, um minuto, por favor. O Mg é da família 2A, sim, o Mg é da família 2A. Então, a carga dele vai ser o quê? 2 mais. E o Cl família 7A, menos 1. Para balancear, aqui 2, né? Então, a proporção aqui é de quê? 1 para 1 para 2. Se aqui é 0,2, aqui vai ser 0,2, lá vai ser quanto? O dobro, 0,4. Então, eu terei 0,6 mol por litro de quê, pessoal? De íons. Então, esse tem maior quantidade de íons, terá maior temperatura de ebulição. Tranquilo? Ao outro do mesmo jeito, tá? Considere as seguintes compostos abaixo, estando 100% dissociados e todos em mesma temperatura. Qual a ordem crescente de pressão osmótica? Opa, como é que eu calculo a pressão osmótica? Como é que eu vou olhar isso aí? Quanto maior a concentração do íon, maior o quê? Maior a pressão osmótica. Sim? Eu vou ter que fazer de todos eles. Aí, ó, eu fiz de todos eles, ó. Pressão osmótica. Massa vezes R vezes T vezes o fator de Van 't Hoff. O que é o fator de Van 't Hoff? É o quanto de íon eu tenho lá, ó. Aqui é 1 mais 1. Ou seja, 2. Tranquilo? Então, vai ser 2 vezes 1. Beleza? Vezes o que, pessoal? A concentração, esse 1 aqui é a concentração, ó. Olha lá, 1 mol por litro, ó. Então, vai ser 1 vezes R vezes T, vezes 2. Então, eu terei 2 vezes R vezes T. Quanto maior esse valor aqui, ó, maior será a pressão máxima, de vapor. Beleza? Tranquilão? Sossegadinho? Belezinha? Então, olha lá, ó. Agora para a letra B, ou para o segundo. Esse é o primeiro e esse é o segundo. Lá no segundo, ó. Quando ionizar, vai gerar quem? 3 de Na+, mais 1 de PO4, 3 menos. Sim? Associação iônica. Quanto que é meu fator de Van 't Hoff aqui, pessoal?
fator de Van 't Hoff é 1 mais 3, ou seja, 4. Eu terei a pressão osmótica, a concentração é 0,5, né? Beleza? Eu terei 0,5 vezes E vezes T vezes 4. Aqui deu 2 também. Então, as duas têm a mesma, né? Pressão osmótica. O 3. Eu terei o quê, pessoal? AlCl3 em água vai gerar o quê? 1 de Al3+, mais 3 de Cl-. O fator de Van 't Hoff aqui vai ser quanto? Vai ser 1 mais 3. O I vai valer 4. De onde você tira isso, Lobato? Aqui, ó. 1, 3. Beleza? Então, a pressão osmótica, a concentração, vezes R vezes T, vezes o fator de Van 't Hoff. A concentração lá é quanto? 1 mol por litro, né? Então, aqui é 1 vezes R vezes T vezes 4. Aqui vai dar quanto? 4. Então, esse já é o maior, né? O 3. Beleza? Aí, o próximo. O próximo é o 4, é a sacarose. Aqui, ó. 4 é a sacarose. Ela é o quê? Natureza molecular, não forma íons. Então, não usa o fator de Van 't Hoff quando tiver natureza. Então, π é a concentração vezes R vezes T. Então, aqui vai ser 1, é a menor de todas. Beleza? E o último, 5, é natureza iônica. Lobato, como é que eu vou saber se é natureza iônica ou natureza molecular? Basta olhar que aqui é um A metal e aqui é um metal. Coloquei em água. Mg2+, família 2A, Cl-, família 7A. Então, aqui vai ser 1 e aqui vai ser 2. Fator de Van 't Hoff vai ser quanto, pessoal? 1 mais 2. 1 mais 2. Isso vai ser quanto? 3. Beleza? A concentração é quanto? 1 mol por litro. Então, 1 mol por litro vezes R vezes T vezes fator Van 't Hoff, que é 3. Então, aqui vai ser quanto? π vai ser igual a 3 vezes R vezes T. Quem tem o maior de tudo? É ordem crescente que ele quer, não é? É ordem crescente. Ordem crescente que ele quer, ó. Então, do menor para o maior. O menor é a sacarose, né? Então, vai ser o 4. Sim? Depois eu terei quem? Então, o menor será o 4. Beleza? Depois eu terei quem? Terei o 1 e o 2 com a mesma quantidade. Então, eu terei o 4, 1 e o 2 com a mesma quantidade. Depois, o 5, que é 3, não é isso? E por último, o quê? O 3, que é 4. Ficou? E tem 4 aqui, beleza? Que seria a letra D. Vamos para o próximo? Vamos, olha esse aí, ó. Cai muito em biologia, cai muito nas provas do Enem ou provas interdisciplinares. Na desidratação infantil, aconselha-se a administração do soro fisiológico para reequilibrar o organismo. Quando injetamos nas veias este soro deve. Olha lá, pessoal. O que eu tenho? Ó, primeiro, nós temos que saber o conceito de hipertonia, isotonia, hipotonia. Hipertônico, isotônico e hipotônico, beleza? O que é hipertônico, pessoal? É uma solução em que contém mais soluto do que a célula que é colocada. Ou seja, vai sofrer desidratação, a célula vai murchar, né? Tranquilo? O isotônico é quando a quantidade de soluto dentro e fora da célula é a mesma. Beleza? É essa aqui que eu vou colocar no soro, ó. Lá dentro da célula, a quantidade de sal, por exemplo, é 0,9% na célula normal. Então, olha lá. Já a hipotônica é quando é uma solução que contém menos soluto que a célula. Então, dentro da célula tem mais concentração de sal. Isso aqui é responsável pela pressão alta, ó. A pressão alta é isso. Você tem muito íon sódio dentro da célula, sim. Ela atrai o quê? Ela atrai, faz uma osmose, que a célula é uma membrana semipermeável. O sódio vai atrair a água e vai inchar a célula. Então, isso aumenta a pressão arterial, beleza? Tranquilo? Então, se é um meio isotônico, para ter equilíbrio, você deve ter o quê? Deve ser isotônico em relação ao sangue. Tem a mesma quantidade de soluto dentro e fora da célula. Belezinha? Tranquilo? Fechamos nossa resolução de exercício. Toda semana nós vamos fazer isso, tá? Para você retirar dúvida. Qualquer dúvida,
mande mensagem para o Maurício, para mim, para os fiscais, tá? Qualquer problema pode entrar em contato que a gente vai resolver. Beleza? Boa semana para vocês, bons estudos. Um beijo no coração de cada um. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.